Bom dia, graça e paz. Estarei lendo o Salmo 23 para a nossa edificação e fortalecimento da nossa fé. O Senhor é o meu pastor, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Querido poderoso Deus, ministra aos nossos corações, às nossas mentes, eu te peço com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amados, esse cântico de confiança representa aqui uma unidade literária, mas apresenta aqui duas metáforas distintas, do versículo 1 a 4, do versículo 5 a 6, ambas expressando o cuidado e a bondade de Deus. O seu propósito original aqui era consolar o povo de Deus em qualquer infortúnio, em qualquer circunstância. O Senhor é meu pastor. As ovelhas aqui dependem totalmente do seu pastor para ter alimento, água, proteção contra todos os perigos, contra os animais ferozes. Ali no Antigo Oriente Próximo, em Israel, os reis muitas vezes eram vistos como aqueles que cumpriam os papéis semelhantes para com o seu povo e eram assim, muitas vezes considerados como pastores. Davi, o pastor que se transformou em rei, via Deus como seu próprio rei e pastor, versículo 1 a 4. Aquele que cuidava dele em todos os momentos, mesmo quando a morte parecia iminente. O Novo Testamento mais tarde apresentaria Jesus como líder pastor do seu povo em João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, cumprindo assim a profecia de que o próprio Deus viria para pastorear o seu povo. Ezequiel 34, versículo 7 a 16 e o versículo 23. E aqui no versículo 2 e 3 fala assim, observamos essas palavras maravilhosas aqui: ele me faz repousar, ele leva-me, ele refrigera-me, ele guia-me. Então, esses versículos ampliam aqui a metáfora do cuidado do pastor com as suas ovelhas. O Senhor, de uma maneira amorosa, de uma maneira fantástica, ele cuida do seu povo, por amor do seu nome. A última frase quebra o padrão, não sendo uma ação tomada por Deus, mas a motivação de Deus, e é, portanto, o clímax. Aqui no versículo 4 nos faz pensar muito nos dias que nós vivemos à sombra da morte. Essa expressão traduz aqui um termo hebraico único e difícil. Uma interpretação alternativa legítima seria vale mais escuro. Veja Jó, capítulo 10, versículo 21 a 22. E que o bordão, o cajado, ambos eram usados por pastores. O bordão servia para combater os animais ferozes, e o cajado para conduzir, para guiar o rebanho. E ele vai dizendo aqui: preparas-me uma mesa. A imagem passa a ser de um banquete em uma celebração de vitória. Unges minha cabeça. Os reis eram ungidos aqui na coroação e muitas vezes antes, mas os convidados também eram ungidos nas festas. Salmo 104, versículo 15 e Lucas 7, 46. O meu cálice transborda. A despeito da situação angustiada que Davi ele passava, as bênçãos de Deus inundavam o seu coração, a sua mente. Ele nos faz lembrar em Jeremias 33, versículo 3. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Essa misericórdia referindo-se ao zelo pactual de Deus. Com zelo e graça, Deus se liga a Israel e a Davi. Habitarei, Davi talvez estivesse fazendo alusão aos seus planos de voltar e adorar Jerusalém, onde estava a arca, mas nos faz pensar também na morada feliz, nosso plano de um dia estarmos para todos sempre no céu, na morada onde não há dor, onde não há vírus, onde não há nenhuma preocupação.
para todo sempre na presença de Deus. Então esse salmo me faz pensar no temor da morte. Certa vez eu estava visitando uma senhora idosa aqui no hospital, quando, ao despedir-me, ela perguntou com uma voz fraquinha: quando eu morrer, estará tudo bem, missionário? Havia em sua voz algo que denunciava um certo medo, um receio de morrer. Sentei-me de novo e conversei com ela por longo tempo, expondo as escrituras. Ela tinha medo de morrer, mas até aquele momento receava admitir o seu temor, porque sendo uma cristã, havia aprendido que os cristãos, que os crentes não devem temer a morte. A verdade é que muitos cristãos têm medo de morrer, alguns chegam à beira do pânico. Nada há de anormal isso, meus irmãos. Nada há de anticristo em ter receio da morte. Ela é inevitável. É parte do desconhecido e, sem dúvida, nos amedronta. A separação daquilo que temos, das pessoas que amamos. O apóstolo Paulo chama a morte de o último inimigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Não é preciso e nem é bom esconder o medo da morte. Devemos dizer isso às pessoas que nos cercam, especialmente a Deus em oração. Deus compreende, Ele é amoroso, Ele é paciente, e Ele prometeu estar conosco sempre, ainda que você, ainda que nós andemos por um vale escuro como a morte, Deus caminhará ao nosso lado. Aleluia. E como Ele está conosco, não há razão para temer. Mas se tivermos medo, ainda assim Deus estará conosco. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Oremos. Ó Deus, bom pastor, quando chegar a nossa hora, conduza-nos tranquilamente pelo vale da morte. Tememos a morte, tememos a doença, o sofrimento, a separação, mas precisamos da tua companhia e da sua segurança, de sua mão nos amparando e nos guiando. Com gratidão, em nome de Jesus. Amém.